O Senhor queria trabalhar com a gente esse ano e veio dos lábios desse cara, o Senhor falou através dele para nós aqui. Ele nem sabia que a gente estava orando pelo tema do ano de 2026. Então, eu queria que você orasse por ele e orasse comigo. Jesus, obrigado. Obrigado pela vida do Belf, Pai. Obrigado pelo quanto ele parece com o Senhor. Eu tenho podido experimentar, Deus, e ver o que o Senhor tem feito na vida dele, Pai. E eu te peço, Senhor, agora que os nossos corações estejam abertos e que, Senhor, ele seja a boca do Senhor nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tudo bom, gente? Bom demais. Bom demais ser crente, né? Amém. Ah, doido. Eu queria começar dizendo que a Sara, minha esposa, não pode estar aqui, mas mandou um abraço para vocês. Ela tem fibromialgia, né? E hoje ela está num dia que está com bastante dor. Então, lembrem dela quando vocês forem orar. Feliz de estar aqui. Acho que é bom estar um pouco problema comigo, porque nunca mais chamou para vir. É isso, cara. E cobrei de todo mundo isso, né? E, cara, feliz porque eu me sinto muito em casa aqui, né? Na família. E o reino de Deus é um reino feito por amigos, né? E aqui tem pessoas que fazem parte daquela lista dos meus melhores amigos. Então, tem o Clebão, a Gil, o Oscar, aqui. Inclusive, a mensagem que eu vou pregar hoje, eu só copiei do Oscar. Ele pregou na igreja dele, eu ouvi e falei, bom, eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V ali e colocar o meu molho, né? Samuquita tá aqui também, os melhores amigos. Tudo bem, Samuquita? Tá inteiro? E, cara, hoje eu tô muito feliz porque o tio Rick tá aqui, né? Salve, tio Rick! Pra quem não conhece o tio Rick, o nome dele é Henrique, mais conhecido como tio Rick. O tio Rick é rapper cristão, curitibano. E eu não sei o quanto você foi doido antes de ser crente, mas ele foi mais. Isso eu posso te garantir. Eu não sei a tua história, eu não sei o quanto você foi maluco na sua vida antes de Jesus, mas eu posso te garantir que ele foi mais que você. Isso aí é... Quando você tiver a oportunidade... Um dia o Clebão vai chamar o tio Rick para vir aqui, para pregar e contar um pouco do testemunho dele, porque realmente o tio Rick é a prova de que Jesus transforma as pessoas. A minha esposa disse que o tio Rick é um ursinho carinhoso, né? E quando você ouvir a história dele, você vai ver que ele já foi um urso um pouquinho mais bravo. Assim. Não foi tão carinhoso. Mas amém. Jesus fez, né, tio? Vamos lá então ao texto bíblico, João, capítulo 4. João capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse, dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que você está pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte
a jorrar para a vida eterna. Amém. Sobre quem que é esse texto aqui? Quem? Jesus. Para você ver como, infelizmente, a maioria dos cristãos não entendeu a principal mensagem da Bíblia. Que a Bíblia, em todo, ela é uma história a respeito de Jesus. Graças a Deus vocês responderam que essa história aqui é sobre Jesus. Mas muita gente responderia que essa história é a respeito da mulher samaritana. Inclusive, quando a gente vai pregar, a gente fala, vamos pregar o texto da mulher samaritana. Nós vamos estudar aqui hoje o texto da mulher samaritana. E se a gente começar a elencar todos os milagres que Jesus fez, a gente vai sempre ter um nome para aquele milagre. A cura do fulano, a libertação do ciclano, a libertação do ciclano, quando na verdade tudo aquilo diz a respeito de quem Jesus é. Eu acabei de falar sobre a vida do tio Rick, o testemunho que ele vai contar um dia para vocês. Amém. Mas não tem a ver com ele, tem a ver com Jesus, tem a ver com aquilo que Jesus fez na vida dele. Então Jesus, ele é o protagonista da Bíblia. E ele deveria ser o protagonista da nossa vida. E esse texto, ele começa dizendo que quando Jesus ouviu falar que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia milagres e batizava mais do que João, ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Era necessário que ele passasse pela região de Samaria. E o primeiro ponto que me chama muito a atenção desse texto é porque aqui diz que era necessário ele passar por Samaria. Ele poderia não passar por Samaria. Inclusive, os judeus preferiam caminhar por um lugar mais longo, caminhar mais quilômetros, para que eles não precisassem passar por Samaria, porque existia uma tensão entre os samaritanos e os judeus. Aliás, mais do que uma tensão, existia ódio, por questões teológicas, políticas, étnicas, mas eles se odiavam. Para o judeu, o samaritano era alguém puro, sujo, alguém que eles não eram dignos nem de tocar, de estar perto, de respirar o mesmo ar. E Jesus, ele entendeu que era necessário passar por Samaria. Não sei se vocês lembram desse fato, de que Jesus, ele era judeu. Jesus, ele era Deus, mas era o homem Deus, encarnado, um homem de carne e osso, judeu. E mesmo sendo judeu, sabendo que Samaria era um lugar de desconforto para eles, um lugar que não era agradável para um judeu passar por ali, Jesus entendeu que era necessário que ele passasse por aquele lugar. E o primeiro ensinamento que eu, olhando para esse texto, que eu tiro dele, é que, meu irmão, minha irmã, vai ser necessário que você passe por lugares que geram desconforto para você. Amém. Você não vai poder passar a sua vida toda fugindo desses lugares. Meu irmão, minha irmã, vai ser necessário que você passe por pessoas que geram desconforto para você. Você não pode passar a sua vida inteira fugindo dessas pessoas. Você não pode viver a sua vida toda sem voltar naquele lugar, naquela pessoa que já te gerou um desconforto e consertar as coisas. Porque é isso que Jesus faria. E o resumo da vida cristã qual é? Se parecer com Jesus, certo? A gente não se parece com Deus,
Porque Deus é quem julga, não cabe a nós julgar. A gente também não se parece com o Espírito, porque a gente não convence ninguém. É o Espírito quem convence. O nosso papel é qual? Se parecer com Cristo. Porque o Cristo é esse que vai lá e toca, se relaciona, ouve, ama, abraça. O Cristo é o que faz, o Cristo é aquele que faz o que é necessário. Era necessário que Jesus fosse para a cruz. E Ele fez. Ele fez o que foi necessário para que eu e você, a gente pudesse ser salvo. Para que a graça de Deus pudesse nos alcançar. Para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Para que nós fôssemos transportados do reino das trevas para o reino do seu amor. Eu e você, meus irmãos, nós precisamos fazer o que é necessário. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Então Jesus, sabendo que era necessário passar por Samaria, ele chega à cidade de Sicar. Ele já estava naquele lugar que era desconfortável para ele. Então os discípulos dele vão procurar alimento. E o texto diz que, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Eu aprendo mais uma coisa com Jesus olhando para esse texto. Está tudo bem ficar cansado. E quando você está cansado, só tem uma coisa que você pode fazer: descansar. Uau! Mas não é tão óbvio para a gente isso. Parece que é muito óbvio dizer assim: meu irmão, você está cansado? Então descansa. Para um pouco. Desacelera. Para de procurar tanta coisa para você fazer. Porque talvez por trás disso que você está fazendo sem parar, esteja o fato de que você não quer parar. Porque quando você para descansar, você desacelera, você tem que lidar com os seus próprios pensamentos, com a sua própria realidade. A gente fica se ocupando tanto, procurando tanta coisa para fazer, porque no final das contas a gente não quer lidar com a realidade. E talvez quando você para, você precisa lidar com a realidade lá da tua casa. E olha que absurdo é isso. Quando eu penso em descanso, eu penso na minha casa. Graças a Deus, eu casei com a mulher mais linda que Deus já criou. Desculpa os outros maridos aí, mas eu casei com a mais linda que Deus já criou. Graças a Deus, né? Quando eu penso no meu lar, na minha casa, no meu filho, no Estevão, eu conto os minutos para voltar para casa. Eu saio de casa e eu falo assim: cara, eu só quero voltar. Eu só quero voltar, sentar, descansar, abraçar minha esposa, brincar com meu filho. Meu filho tem uns 60 carrinhos de Hot Wheels assim. Aí todo dia ele me obriga a fazer pista e estacionamento. Eu já estou ficando engenheiro em fazer pista e estacionamento. Mas que triste pensar no lugar que era para ser o nosso principal lugar de descanso como um lugar que a gente prefere evitar. E olha isso, talvez a gente esteja se ocupando de coisas porque você quer evitar a sua própria casa. Porque você quer chegar em casa, tomar um banho e dormir. E eu preciso te dizer uma coisa, meu irmão: se a sua casa é esse lugar de desconforto para você, como São Maria era para Jesus,
você precisa encontrar um lugar de descanso lá. Porque Jesus, ele não foi para um lugar gostoso para ele, para descansar. Jesus não procurou um lugar legal para ele poder descansar. Ele descansou no desconforto. Porque Jesus, e aí eu volto a dizer para vocês, porque na sua cabeça pode estar passando assim: ah, mas ele era Deus. Não. Jesus aqui era o Deus encarnado, era o Jesus homem. E esse Jesus homem, ele dependia completamente do Pai. E Jesus só conseguiu encontrar um lugar de descanso para ele no meio do desconforto, porque ele dependia completamente do Pai. Não é porque ele era Deus. Porque o homem Jesus estava cansado. O homem Jesus estava lidando com um lugar de desconforto. Mas porque ele tinha um relacionamento genuíno com o Pai, ele encontrou descanso no meio do desconforto. E esse descanso para nós, no meio do desconforto, e seja onde for o desconforto que você está passando, ou que você tem, é Jesus, é uma pessoa, é o nosso Senhor. Então você precisa, eu preciso, descansar no Cristo que fez o que era necessário para que eu pudesse descansar nele. Meu irmão e minha irmã, se você não consegue descansar, é porque você não sabe quem Jesus é. Se você não consegue descansar, é porque você só sabe o que Jesus faz e não quem Jesus é. Há uma grande diferença de nós nos relacionarmos com Deus, a qual nós sabemos o que esse Deus faz. Mas é infinitamente melhor se relacionar com Deus do qual nós sabemos quem esse Deus é. É nesse ponto que eu estava conversando com o Clebão e com os caras essa semana, e eu falei, cara, eu acho que é nesse ponto que a teologia esfria as pessoas, sabe? Porque a gente estuda para descobrir o que Deus faz. A gente não estuda para descobrir quem Deus é. Eu quero conhecer Deus para saber o que Ele pode fazer na minha vida. Eu quero conhecer Deus para Ele resolver meus problemas. Eu quero conhecer Deus para Ele curar a minha vida, a enfermidade. Eu quero conhecer Deus porque Deus faz muita coisa e tudo que Ele faz é bom. Busque a Deus, estude, conheça a Deus para saber quem Deus é. Porque nós estaremos eternamente com quem Deus é. Porque lá Ele não vai precisar fazer mais nada. Então a gente precisa começar a adorar esse Deus hoje por quem Deus é. A gente ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, rasga o céu. Mas as suas orações estão carregadas de pedidos para Deus fazer o que você quer que Ele faça, e não para Ele ser na sua vida quem Ele é. Porque dá medo da gente orar e Deus falar assim, beleza, eu vou ser na sua vida quem eu sou. E talvez isso não seja um parquinho de diversões, um abracinho fofinho. E pode ser que quando Deus agir na minha e na sua vida sendo quem Ele é, Ele vai nos colocar no lugar em que nós precisamos ser o que a gente precisa ser em Deus. E isso nem sempre é gostoso. Para Deus consertar a nossa vida, a gente precisa entender quem Deus é. E para a gente descansar em Deus, assim como Jesus descansou aqui em meio aos samaritanos, a gente precisa saber quem Deus é. Porque, meus irmãos,
a gente está falando de um torcedor do Coxa descansar no meio da Fanáticos. Sabe? O cara com a camisa do Coxa, assim, ele entra no estádio do Atlético, senta no meio da Fanáticos, assim, e age como se nada tivesse acontecendo. Não, tu tá vermelho. Sabe? Tipo assim, cara, eu tô em paz. Os crentes atleticanos, tudo querendo bater em você. Você viu que eu coloquei o crente como Coxa, né? Muito bom. Os que têm ouvido, ouçam. Mas, cara, vamos trazer para o nosso cenário atual aí, brasileiro. Samaria e os judeus aqui, os samaritanos, cara, o cara da direita entrar na passeata da esquerda ou vice-versa. Porque virou ódio, né? Já não é mais convicções políticas apenas. É tipo, eu quero que morra. Ou é só as pessoas que eu conheço que são assim? E se Jesus achou necessário ir para Samaria, e a gente já vai chegar no ápice do texto, que é quando ele conversa com a mulher samaritana, porque você sabe o que vai acontecer. Mas se Jesus achou necessário ir para Samaria, é porque, meu irmão, se você encontrou um problema em algum lugar, é você que tem que resolver. Se para você, quem vota na esquerda precisa conhecer a Cristo, então vai lá e pregue para eles. Se para você, quem é da direita precisa conhecer a Cristo, vai lá e pregue para eles. Pare de ser chato na internet. Pare de ficar caçando confusão no Instagram, Facebook, a galera usa ainda. Eu que sou mais jovem uso TikTok, né? Caraca, achou muito. Do Neida tomou uma risadona na cara. Não acredito. A gente tem que ser menos discurseiro, sabe? E a gente tem que fazer o que é necessário. Cara, se Jesus está te incomodando por alguma coisa, isso é genuíno, isso vem de Deus de fato, vai e faz. Tem alguém te impedindo de fazer? Além de você mesmo? Os seus pastores aqui estão falando para vocês não fazerem isso? Se eu conheço os dois. Então vai e faz. Aquilo que te incomoda é para você resolver. Não é para o outro resolver. E deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, esse ano é um ano de eleição. Primeiro, não jogue fora os seus relacionamentos por causa disso. Por favor. Os relacionamentos, as amizades, a família, vale muito mais do que uma guerra por posicionamento político. E segundo, independente de quem entrar ou continuar, o mundo vai continuar pertencendo a Satanás. Mas o inferno não vai resistir à igreja. Amém. O que eu estou te dizendo é, independente de quem entrar ou continuar, a nossa esperança tem que estar em Cristo.
Porque só existe uma instituição na Terra que pode transformar o mundo. É a Igreja de Jesus. E aí não é a família, não é a Igreja Presbiteriana, não é a Batista. É todo o povo de Deus reunido sobre a terra, amando o Cristo do Evangelho, proclamando o Evangelho que aponta para o Cristo que é protagonista da história do mundo. Porque um dia, meu irmão, a injustiça vai acabar. Amém. Um dia a dor vai acabar. Um dia a corrupção vai acabar. E Apocalipse 6 diz que no grande dia do Senhor, os poderosos da terra, esses que estão por aí anunciando guerra, fazendo um monte de coisa, eles vão pedir para que as montanhas, os montes caiam sobre eles, porque é melhor do que a ira daquele que está sentado no trono. Então fica tranquilo, se a sua preocupação é que Deus faça justiça, Ele vai fazer. A nós, enquanto esse Deus glorioso não vem com justiça sobre toda a impunidade, a nós cabe amar as suas criaturas, independente do lugar que elas estão hoje. Você consegue amar o diferente, meu irmão? Você consegue amar o que pensa diferente de você? Porque se o Evangelho não fez isso com o nosso coração, a gente precisa acender uma luz vermelha na nossa caminhada. Um dos nossos pastores lá da juventude lá da nossa igreja, ele falou uma frase umas semanas atrás que está ecoando assim na minha cabeça. Ele falou: se o Evangelho que eu creio fala mais sobre matar os nossos inimigos do que amar o nosso vizinho, esse Evangelho é um Evangelho que não é o Evangelho da Bíblia. Você precisa fazer o que é necessário. Você precisa ir para esse lugar de desconforto. Esse mesmo que você acabou de pensar. Você precisa ir até essa pessoa e consertar esse desconforto. E se você está cansado, como Jesus estava cansado nesse texto, mesmo assim você precisa ir. Porque Jesus foi. O texto segue e fala assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E gente, vamos ser sinceros, né? Ela não perguntou nessa entonação que eu falei, né? Ela não olhou para Jesus e falou assim: ô meu Senhor, é que pode, né? O Senhor aí, judeu, pedir água para mim, que sou samaritano. Muito provavelmente ela entendeu aquilo como uma afronta. E ela deve falar assim: ô, como é que você, judeu, pede água para mim, que sou samaritano? Você está ficando doido? A gente não gosta um do outro. Ou você é o único judeu aqui que não está sabendo? E Jesus diz para ela, né? Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, é você que pediria água, e ele daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. Pô, o argumento dela é perfeito. Você não tem balde, o poço é fundo, você quer água como? Me perdi. Peraí. Aqui. O Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó,
só um pouquinho, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água viva que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E olha que interessante isso aqui. Jesus fala que a mulher ia tomar água do poço e ela ia voltar a ter sede, certo? Mas quem bebesse da água que ele oferece não teria mais sede, para a vida eterna. E olhando para esse contexto aqui do texto, porque um pouquinho para frente ele vai confrontar essa mulher a respeito dos 5 maridos que ela teve, né? E ele fala: ó, esse atual aí também não é teu, né? Essa mulher deve ser uma mulher muito abusada. A gente está falando de uma mulher lá no primeiro século, onde era um pouquinho mais difícil ser mulher do que é hoje. E olha que hoje ainda não é fácil. E ela estava no 5º ou 6º marido. Ela com certeza foi uma mulher muito abusada por todos esses caras. Mais do que isso, ela era vista como uma prostituta. Obrigado. Estava tentando encontrar uma palavra. Aí ela chega diante de um homem judeu que pede água para ela. Vai, você mulher, se coloca no lugar dessa mulher. Abusada, rejeitada, colocada como uma prostituta. Aí chega um homem judeu, inimigo do povo velho, e fala assim: dá um pouco de água aí. É óbvio que a atitude dessa mulher com Jesus tinha que ser uma atitude de resistência, mas mais do que resistência, uma atitude de: pô, mais um que está zombando de mim. Mais um homem que está zombando da minha cara. Pô, e agora um judeu? E ele fala assim: ó, se você tomar dessa água aí, você vai voltar a ter sede. Mas se você tomar da água que eu tenho para te oferecer, sua sede vai ser saciada. E qual era a sede que essa mulher tinha? Ser assim. Ela tinha uma sede latente. Todos os dias. E sabe por que essa mulher ia meio-dia buscar a água no poço? Porque era um horário que não tinha mais ninguém fazendo isso. Ela era tão rejeitada e assim, a vida dela devia ser um inferno tão grande que ela ia ao meio-dia para ter um momento de paz e pegar a água dela. Aí ela chega nesse momento de paz que ela queria ter, ela encontra um judeu pedindo água para ela. E falando que uma conversa estranha, de que se ela tomar aquela água ali, ela não vai ter sede. E perceba, tem algo nessa ida todos os dias dessa mulher no poço. Não era só ela buscando água para tomar banho, não. Era ela buscando um momento no dia dela, para que ela tivesse um pouco de descanso na mente, nos ouvidos, onde ela poderia fazer alguma coisa sozinha, sem ninguém estar julgando ela, falando o que ela tinha feito. E aí, por acaso, né, Jesus estava lá nessa hora. E eu preciso te dizer, meu irmão, que olhando para esse texto, enquanto você ficar indo todo dia para aquele lugar do teu trauma, do teu abuso, você vai continuar sentindo sede. Você ir todos os dias para o lugar que te machucou não vai saciar a tua sede. Sabe essa sede por justiça que você tem? Por vingança? Sabe aquela oração que a gente faz e fala assim: Deus,
faz justiça diante dessa situação, que é uma oração assim: Deus, pesa a mão sobre essa pessoa. Isso vai ser para você um bordo de sal. Você nunca vai deixar de sentir sede. Agora, se você entender que Jesus é o protagonista da sua vida e que Ele não se perdeu em nenhum dos caminhos dos quais você caminhou até hoje, se você aprender a descansar no Cristo do Evangelho, a sua sede vai ser saciada. Você vai encontrar uma água que jorra e jorra para a vida eterna. Se você entender que o que você precisa fazer com toda essa situação é fazer a mesma coisa que Cristo fez com você, que foi perdoar, amar, ser gracioso, você vai encontrar uma água que sacia a sua sede. Mas enquanto, meu irmão, você quiser ser protagonista da sua própria história, você vai estar todo dia comendo uma colher de sal e tentando parar de sentir sede. Enquanto Cristo não for protagonista da sua vida, você vai todo dia ir para o poço, pegar água, voltar para casa e ter que lidar com os mesmos demônios. Então, faça o que é necessário. Ainda que isso gere desconforto para você. E quando você estiver nesse lugar de desconforto, porque talvez não seja só um lugar de passagem, você vai precisar encontrar um lugar para descansar. E aí, dentro desse lugar de desconforto, onde você precisa encontrar um lugar para descansar, o ID precisa continuar. Ah, Belf, então você está me falando que eu não tenho o direito de só querer descansar e parar de servir a Deus? Não, você não tem. Porque no lugar de desconforto, no lugar que você está procurando descanso, tem gente sendo abusada. Tem gente indo para o poço procurar descanso e uma água para matar a sede. E você precisa ser esse agente de transformação na vida dessas pessoas. Ainda que você esteja vivendo algo desconfortável na sua vida. Porque, meu irmão, minha irmã, o desconforto vai acabar. Isso que você... Ontem eu preguei lá na Juntos da Igreja, e eu preguei sobre não amar o mundo, né? Não amar as coisas do mundo. E a gente foi construindo uma ideia do que é o mundo, né? Então, a gente não pode amar o mundo nem as coisas do mundo, o que é o mundo, né? E a gente foi construindo toda uma ideia a respeito disso. E no final do texto de 1 João, Jesus ele mostra, né, que tem dois destinos para dois amores, né? Então, os que amam as coisas do mundo amam aquilo que vai perecer, né? Que vai passar, que é transitório. Os que amam a Deus amam aquilo que é eterno, né? E eu falei para eles assim, eu falei, isso que vocês chamam de tudo
que é tudo para vocês hoje, vai acabar. E aí, no contexto de juventude, muita coisa é tudo para eles, né? É aquela primeira paixão que, assim, né, se não for aquela, não vai ser nenhuma outra. É o emprego dos sonhos, a faculdade dos sonhos, cara, tantas coisas que eles estão construindo e que, assim, é tudo. Se isso aqui der errado, minha vida acabou. E, cara, tudo que é tudo pra gente hoje, por mais legítimo que seja, vai acabar. E a pergunta que eu fiz para eles, muito honesta, é o que eu quero fazer para vocês hoje. Vale a pena viver por algo que vai acabar? Por menor que seja. Vale a pena viver por algo que você sabe que um dia vai ter fim? Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, em nome de Jesus. Essa dor vai passar. Talvez o que está doendo hoje, você daqui a 3 anos, você nem lembre. Eu fui o cara mais apaixonado que existiu na vida, assim. Desde a primeira série eu tinha uma paixão. Eu lembro o nome dela, Tainara. Então, desde o primeiro colégio do ensino fundamental, eu me apaixonei por alguém. E quando eu me apaixonava, meu irmão, eu dava a vida. Não era assim, tô gostando, não. Fazia música, escrevia poesia, fazia carta, enfim. Emocionado. O famoso emocionado, exatamente. E eu me apaixonei várias vezes, incontáveis vezes. E muitas dessas vezes, a grande maioria, na verdade, deu errado. Não foi recíproco. E as que foram, mais ou menos. E, cara, quando eu conheci a Sara, eu falei, graças a Deus que deu tudo errado. Quando eu conheci a Sara, eu falei assim, entendi, Jesus. Entendi por que não deu certo. Porque quando eu conheci a Sara, eu sabia que eu ia casar com ela. E olha que eu não faço eu não sou o tipo de pessoa que acha que quando você conhece o amor da vida, você sente um negocinho. Não. Tudo é uma construção. Tá? Nesse ponto eu sou bem presbiteriano. Mas, quando eu conheci a Sara, eu falei, cara, eu vou casar com ela. E cara, a gente está indo para 6 anos de casado, 10 anos de relacionamento, um filho. E por que eu estou dizendo isso? Porque, cara, todas as vezes que eu me apaixonei, deu errado, meu mundo acabou. Acabou, eu ficava muito na fossa. Eu me converti com 17 anos, eu só não bebia porque eu não podia beber quando eu era de menor, e quando eu era de maior eu já era crente. Mas minha vontade era, sabe? Mas passou. Agora eu casei com a Sara. E o nosso casamento é para a eternidade. Cara, tudo aquilo que foi passageiro na minha vida perdeu completamente o sentido quando eu encontrei algo que era eterno. Tem coisa que eu lembro hoje de coisas que eu sofri muito. Eu dou risada. Os meus amigos riem muito de muitas coisas que aconteceu comigo, assim. Mas eu encontrei algo eterno, porque isso é interessante do Evangelho, né? O Evangelho, quando ele fala para a gente não amar algo, ele não fala assim, só deixa de amar. Ele fala assim, deixa de amar porque eu tenho um amor melhor para você.
Então, meu irmão, faça o que é necessário. Vá até o lugar que é necessário. Vá até a pessoa que é necessária. Cara, e toda vez que eu venho aqui, acontecem coisas comigo que não acontecem em outros lugares. E cara, assim, o Espírito está falando muito forte no meu coração que relacionamentos familiares precisam ser consertados. E que talvez você esteja pensando assim, cara, eu não preciso fazer isso agora. Tem tempo para isso acontecer. Deixa eu alimentar um pouquinho mais a minha razão. É gostoso alimentar a nossa razão, né? Sabe aquela situação que você fala assim, eu tenho razão. Eu não vou voltar lá. Eu não vou ir até aquela pessoa. Porque eu tenho razão. A razão é tão egoísta. A gente abre mão de coisas eternas porque a gente quer ter razão. E talvez você indo lá nesse lugar, nessa pessoa, pedindo perdão, tentando consertar as coisas, talvez elas nem se consertem. Mas aí que está o grande desafio do Evangelho, o desafio de ser crente. É encarnar o Evangelho, fazer o que é necessário a despeito do resultado. Você não tem poder para garantir que o resultado vai ser esperado. Mas se você conhece o Evangelho, se você conhece o Cristo do Evangelho, você sabe o que precisa ser feito. Cara, eu senti raiva e ódio do meu pai durante muito tempo. Meu pai foi alcoólatra, usuário de droga. Meu pai foi preso 2 vezes. Meu pai fez muito mal para minha mãe, para nossa casa, para nossa família. Quem tem um dependente químico na família sabe o que eu falo. Ou quem já foi dependente químico sabe o que eu falo. Eu me converti com 18 anos e durante 15 anos, 14 anos, crente, cuidando de gente, discipulando, estudando teologia, pregando, tocando com a banda, eu continuei sentindo ódio do meu pai. Todos os dias. Ódio a ponto que na minha mente, eu tentava assim, imaginar o velório do meu pai, o dia que meu pai morresse, e aquilo não acontecia nada dentro de mim, nada, sabe o que é nada? Era um negócio tipo assim, cara, se meu pai morrer, tá. Ou pior, era tipo assim, ou parou de encher o saco. Crente, tá? Amando Jesus, aleluia. Firme na igreja. Mais do que isso, quem me conhece
eu sempre tive uma vocação, um chamado para os marginalizados. Então eu ia pra rua, dava comida, alimentava, orava pros noia, e não sei o quê. E aí, cara, ia fazer um monte de coisa, e o noia que estava dentro da minha casa tinha ódio. Aí meu pai foi preso pela segunda vez, né? E aí a minha mãe já tinha se separado dele. E quando ele foi preso pela segunda vez, ele chegou uma hora que quem conhece um pouco da realidade de presídio, assim, sabe que tem as saidinhas assim, que eles fazem por tornozeleira eletrônica, porque os presídios de regra estão lotados. Então aqueles que têm um crime assim, que não é de onda, etc., eles liberam com tornozeleira. E meu pai, numa dessas, ele ficou lá uns 4 meses, saiu e o advogado foi para missão alta. Seu pai não pode mais morar sozinho. E era 2019, isso eu estava noivo da Sara, que a gente tinha casado ainda. Meu irmão já era casado, filho, etc. Eu falei, cara, é comigo. E aí, cara, o Espírito Santo mostrou no meu coração e falou assim: quantas vezes você pegou os caras na rua? Você levou pra casa de amigo teu, deu banho nos caras, mandou cortar o cabelo, fez a barba, levou lá em Santa Catarina na clínica de habitação. Teu pai tá precisando de casa agora. E eu falei assim, mano, como é que eu faço isso, cara? Minha mãe se separou dele faz 2 anos, depois de 30 anos. E eu fui conversar com a minha mãe e eu falei, mãe, é o seguinte, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer vai dar problema pra mim perante a lei. E aí a resposta da minha mãe, ela se resume a graça de Deus, porque ela falou assim, filho, eu não sou mais apaixonado pelo seu pai, mas eu amo seu pai. E aí meu pai veio pra casa, eu sentei na mesa com ele e falei assim, pai, o negócio é o seguinte, para mais baixo do que você chegou, só se você morrer. E eu não fui fofinho com ele, não fui doce com ele, eu não tive uma conversinha de... Não, eu estava conversando com um cara que ele precisava mudar. E conversas assim são difíceis, conversas assim elas causam bastante desconforto. E eu falei, pai, o negócio é o seguinte, a gente está te recebendo de novo em casa, você tem um quarto, você tem... Porque ele contou pra mim que o pior momento que ele teve dentro da prisão foi um dia que ele precisou ir pro hospital, lá dentro da prisão, pelo complexo médico, e ele passou uma noite inteira lá, com muito frio. Ele descobriu um colchão que tinha em cima de um outro colchão dele, e ele passou a noite inteira ouvindo grito, urro, e coisas que ele escreveu pra mim assim, como se ele estivesse no inferno. Aí eu falei, pois é, pai, você tem uma cama, um cobertor, comida da hora, tudo que você precisar. E ele falou pra mim assim, filho, eu te prometo que eu nunca mais vou usar droga, nunca mais vou beber. Terminou a conversa, eu fiz uma oração com ele, incrédulo, não crente em Jesus, eu orei com ele. E nos 4 anos seguintes que meu pai viveu, ele nunca mais usou droga. Ele nunca mais bebeu. Mas para além disso, meu pai creu. Meu pai confessou Jesus. E o meu pai foi para mim, para o meu irmão, um pai que ele não foi durante toda a nossa vida, durante 4 anos. Ele foi o avô para as minhas sobrinhas, que a gente nunca imaginou que ele seria. Meu pai infartou em casa, morreu. Cheirou muita cocaína na vida dele. Usou muita droga. E uma hora a conta veio. Só que a conta veio quando a vida dele já estava paga. O semblante do meu pai no caixão, para quem estava lá, meu pai estava sorrindo. Meu pai, durante 4 anos, ele conseguiu redimir a história dele com todas as pessoas das quais ele errou. O Evangelho entrou na vida dele de um jeito
que ele se desesperou por consertar todos os erros que ele cometeu. No dia que meu pai morreu, a minha mãe disse assim: morreu o meu melhor amigo. Hoje morreu o meu melhor amigo. E lembra do que eu falei para vocês assim, do cenário da morte do meu pai, que eu tinha na minha cabeça? Que ia ser um velório frio, que quem estava lá, o tio Rick foi lá, os meninos foram lá, lotado de gente. Toda a juventude da minha igreja foi lá. Todos. Para falar, cara, o tio Bill morreu. Porque meu pai não era mais o Noia. Ele era o tio Bill. Que meus amigos amavam. A minha esposa, ela fala assim: eu não sei que Bill é esse que vocês falam aí. Porque pra mim, ele fala, foi o melhor sogro que eu podia ter. Mas ela conheceu meu pai crente. Esses dias a Sarinha saiu do banheiro chorando. Eu falei assim: amor, o que foi isso? Ela falou assim: saudade do seu pai. Eu lembrei do Bill, tive vontade de chorar. Porque é isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho faz, meu irmão. Só que sabe quando a vida do meu pai mudou? Quando eu entendi que brigar não resolvia mais. Foi quando eu olhei para meu pai e falei assim: eu preciso amar esse cara. Eu preciso amar o meu pai. Aí Deus olhou para mim: você é, Bel? Você também é. Tudo errado e eu amo você. Então para de fazer um teatro de ir lá na rua, amar os Noia na rua, quando você não ama o Noia, está em casa. Porque, meu irmão, se você não ama quem está dentro da sua casa, para de fazer teatro. O que você faz para a igreja, na rua, o que você posta no seu Instagram é teatro. Você está querendo convencer as pessoas de uma coisa que você não é. Porque se você fosse, você voltava para casa. Todo chamado missionário para nós é para a China, é para o Afeganistão, nunca é para voltar para casa. Então, antes de você querer tocar Curitiba e mudar Curitiba, ou ir para a nação que está no seu coração, volta para sua casa. Vai amar quem está dentro da sua casa. Conserte os seus relacionamentos. Para de querer viver uma espiritualidade de plateia. Isso é burrice, meus irmãos. Isso é burrice. Sabe por quê? Porque você corre risco, eu corro risco de chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu fui, eu fiz, eu curei. E Ele fala assim: eu não te conheço. Porque tudo que você fez para você mesmo. Você não fez tendo Jesus como protagonista da sua vida. E se tudo que você faz para você mesmo, pare. E deixa Cristo ser protagonista da sua vida. Uma coisa eu posso te garantir: Jesus continua sendo poderoso para redimir, transformar a história de quem quer ele ser.